O santo hoje é conhecido pelos católicos através das graças intercedidas. Quem pede por milagre, conta que São Sebastião faz acontecer. Esta lavradora de 50 anos tem o santo presente até no nome, Dona Sebastiana do Carmo. Ele pediu a benção para São Sebastião quando eu era pequena, que eu fiquei muito ruim, fiquei internada. Então ele sempre rezava para o santo e pedia para Nossa Senhora, para tudo quanto é santo. Ele tinha fé, mas ele pedia para São Sebastião fazer esse milagre que eu salvava da pneumonia, né? Que eu era pequena, que eu estava com 3 anos. Funcionou, né? E funcionou, o santinho fez um milagre. Por isso que no dia do santo protetor, ela faz questão de agradecer e pedir por novas graças. E rezar para ele, que nem eu falei, meu pai está lá no céu, que nem eu pedi assim, nossa, meu pai está lá no céu, eu estou pedindo para ele fazer uma graça, para ele conversar com São Pedro, falar para ele mandar chuva para nós, que nós mais precisamos aqui embaixo, para ele fazer esse milagre. Devoção que está na família de muitos. Dona Benedita tem 68 anos, há 50 é fiel a São Sebastião. Em casa, um altar dedicado ao santo, que sempre atendeu os pedidos dela. Para mim, diretamente, não, mas eu pedi a intercessão dele por uma pessoa e, graças a Deus, essa graça foi alcançada. Muita paciência, foi um tempo demorado, mas nós conseguimos a cura dessa pessoa. E a gente olha para São Sebastião como cura pestes, doença de animais, ele é muito invocado sobre isso, no campo, né? Mas também para as pessoas humanas, dos seres humanos, a gente pode interceder que ele tem feito muitas graças e acredito na vida de muitas outras pessoas que têm alcançado graças com ele. Em Mococa, São Sebastião tem muitos devotos. Afinal, ele é o padroeiro da cidade. Foi através da fé que nasceu o município, na época chamado de São Sebastião da Boa Vista. Tudo começou onde é hoje a Igreja Nossa Senhora do Rosário. O fazendeiro Venerando Ribeiro, muito religioso, mandou construir a primeira capela em louvor a São Sebastião, que foi inaugurada em 25 de dezembro de 1846. Afinal, há relatos que naquela época muitos milagres aconteciam pela intercessão do santo. Nasceu ali uma pequena vila. Depois, a igreja deixou de ser matriz em 1896, com a construção da matriz nova, Paróquia São Sebastião. Hoje, os dois lugares são muito frequentados pelos fiéis. Afinal, a história de devoção do povo da época se resume aqui. Devota fervorosa a São Sebastião, de joelhos, Dona Terezinha agradece tudo que alcançou através da fé no Marte. Uma das graças mais incríveis foi o livramento de um dos filhos do alcoolismo. Sei essa graça, vinha todos os dias nas missas, e pedia, né, porque ele tinha problema, pedia para São Sebastião que curasse ele. Hoje ele é um filho maravilhoso, muito bom, muito, mas muito, muito. Então, eu ainda continuo de joelho agradecendo agora, né, essa graça. Então, a gente acha nele uma fortaleza. Mas não é à toa que São Sebastião é tão admirado assim. A história do santo é incontestável. Defensor da igreja, soldado de Deus, que marchava pela fé e que morreu pela devoção. São Sebastião nasceu em Narbonne, na França. Ainda criança, mudou-se para Milão, na Itália. Desde pequeno,
demonstrava servidão e coragem. São Sebastião foi um soldado romano que a família dele morava em Milão e ele foi batizado em Milão por Santo Ambrósio, e também depois ele, como era um soldado muito desenvolvido, né, fisicamente, tanto nas artes, né, de comando, ele foi parar lá no exército do imperador, chamado Exército Pretoriano. Então ele foi um comandante, como se fosse um coronel desse exército, né? Então ele passou a proteção do imperador Maximiano. E houve também aí uma perseguição contra os cristãos nessa época. E São Sebastião se doava muito na ajuda aos cristãos, porque ele mesmo era cristão, participava da comunidade e ele evitava participar das festas pagãs, ele deixava de lado, e para ficar do lado dos cristãos. Ele praticamente negava a divindade do imperador, ou então outros cultos, né, ligados assim à cidade de Roma, dos seus deuses, e assim as oferendas que eles faziam, né? Denunciado para o império, reinado por um homem de coração severo, ordenou que Sebastião fosse preso em um tronco de árvore e executado a flechadas. Aí São Sebastião, diante do imperador, ele resolveu não negar a sua fé, ser fiel à sua fé. O imperador mandou que ele recebesse uma tortura, né, e fosse morto, mas ele foi amarrado a um tronco, ele foi flechado e milagrosamente ele sobreviveu a essas flechadas, né, que deviam matá-lo, né? E depois Irene, que era uma parceira da sua comunidade, juntamente com outros cristãos, acharam-no vivo, cuidaram dele, ele restituiu a saúde, começou a evangelizar, e depois ele foi ao encontro do imperador, falando que, para ele rever a sua postura, que os cristãos não eram pessoas maldosas nem perigosas, muito pelo contrário, eram pessoas bondosas que valorizavam a vida da fé, também da vida da comunidade, só que eles adoravam outro Deus, que não era o imperador, né? Então ele ficou muito irritado e mandou matar de novo São Sebastião, né? Aí foi a paulada e jogaram o seu corpo numa fossa. São Sebastião assim ficou conhecido. É o padroeiro de diversas cidades brasileiras, entre elas Trancoso na Bahia, Planaltina no Distrito Federal, Rio Verde em Goiás, Maracaju, Rio de Janeiro. Enfim, só no estado de São Paulo são mais de 26 cidades. Aqui na nossa terra, a devoção histórica foi descrita em uma das canções mais importantes da cidade. Foi-se a paróquia de São Sebastião, Marte padroeiro, é de Mococa o guarda protetor. Foi também guerreiro e deu à pátria sua vida e seu amor. Eu mesmo, né, pedindo gado, né, eu dava bênção nas fazendas, né, estava seco e de repente chovia, né. Então, o pessoal falava, o senhor rezou aqui, depois choveu, né, e outros lugares não chovia, né. Então chovia para um lado e o outro não, né. Então o lugar que a gente ia passando, dando bênção, ia chovendo. Então eram sinais assim, fora outros sinais, né, de bênção das pessoas, né, das famílias, né, que a gente visitou, né? Porque São Sebastião, como é um santo que é protetor contra as pestes, contra a seca, contra toda espécie de uma destruição da natureza, né, e da vida humana, então ele age para que as pessoas possam viver essa vida em comunidade e receberem as graças e as bênçãos de Deus. Dona Hermínia tem 92 anos. E quase isso de devoção a São Sebastião. E é na fé ao santo protetor dos males que ela segue a vida e afirma: vem dele a força para continuar de pé.
Porque não é fácil viver 92 anos não, viu bem? Aí tudo pesa na gente, todo dia eu tenho dor. Mas eu me pego com ele, vou sempre na missa caminhando, porque São Sebastião me dá força. Enquanto eu viver, eu quero ser devota dele, cada dia mais. Salve o nosso santo padroeiro, foi soldado e foi guerreiro, mas lutou só pelo bem. São Sebastião lutou no exército de Deus também, e não bastou. Não, 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 uma flecha não bastou.